Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler uma palavra que está em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos, cultuando ao Senhor, adorando a Deus junto dos irmãos, também com esse privilégio e ao mesmo tempo nessa grande responsabilidade de dividir algo da palavra do Senhor com os irmãos. Então, minha gratidão ao Senhor, e minha gratidão aqui a toda a liderança da ADECAL, que tem nos concedido essa preciosa oportunidade. Deus abençoe aqui o presbítero Nelson, que está na direção do culto aqui, nessa noite, na pessoa dele. Minha saudação a todos os companheiros obreiros, trabalhadores da obra do Senhor. Deus abençoe, tá? Meu respeito, minha consideração a todos os irmãos, tá? Que Deus nos abençoe pela sua graça, pela sua palavra. E toda a igreja, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos ler então, irmãos, capítulo 2, a partir do versículo 3. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 3. Todos acharam, irmãos? Amém? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Pode tomar o teu assento. A palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração. Quero deixar aqui também minha gratidão ao Senhor, que enquanto estava ouvindo aqui a banda, eu me lembrava que hoje faz exatamente um ano que eu, Mariana e Elias chegamos aqui na ADECAL. Ano passado foi domingo, então num culto de domingo, nós chegamos aqui pela primeira vez. Eu tinha vindo já alguns anos antes, quando vim fazer o concurso, mas depois que viemos morar, foi nesse dia, dia 11 de agosto, eu lembrava ali que os irmãos, logo no início do culto, cantaram Sonda-me. E eu, que geralmente não sou muito de chorar, eu lembro que eu chorava como uma criança, tão longe de todo mundo, ainda no meio de pessoas que ainda eram desconhecidas, um lugar desconhecido, 3.500 quilômetros de casa, e chegando aqui, conhecendo a igreja nova, mas o Senhor ministrava muito fortemente ao meu coração, que muitas vezes, para sermos usados, para sermos instrumentos da mão do Senhor, coisas como essas, por vezes, podem ser necessárias. Então, eu ali mesmo, naquele momento de tantas dúvidas, por estar tão longe, ao mesmo tempo, tinha um refrigério da parte do Senhor, sabendo de que onde estamos, aonde estivermos, o Senhor deseja nos usar. E que, acima de tudo, como eu falava essa semana, nós não estamos aqui por um propósito nosso, mas, sobretudo, por um propósito que é do Senhor. Então, eu louvo a Deus por isso, quero agradecer a Deus e toda a ADECAL por esse um ano, que também tem nos recebido aqui, e não estava me recordando, enquanto ouvia aqui eles cantando Sonda-me, que me trouxe à memória isso. Então, quero deixar aqui minha gratidão mais uma vez a Deus e a toda a igreja, que tem nos acolhido aí nesse um ano, já que nós estamos aqui. Muito bem, meus irmãos, então nós estamos diante de um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, onde Paulo está incentivando os irmãos
da igreja de Filipos a viverem, a se portarem, a caminharem com humildade. Quando Paulo fala em humildade, ele está se referindo a não fazer nada por vanglória ou por contenda, considerando os outros superiores a si mesmo. Então, quando Paulo fala em humildade, ele está falando sobre considerar o outro superior a si mesmo. Ainda no versículo 4 ele diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É isso que Paulo está chamando de humildade, que ele conclama a igreja de Filipe e a todos nós a viver. Quando nós lemos o comentário da Bíblia Pentecostal, o comentário pentecostal do Novo Testamento, que é a versão expandida da Bíblia Pentecostal, da CPAD, nos diz, comentando esse texto, que a humildade faz cada um ter uma visão realista de si mesmo e valorizar verdadeiramente o papel e a importância do outro. Então a humildade nos leva a olhar na medida certa para nós mesmos, entendendo a nossa dependência de Deus, entendendo a nossa dependência dos irmãos e dando a importância devida ao outro. É isso que Paulo está chamando de humildade. Humildade não é apenas quem canta dizer que não canta, ou quem prega dizer que não prega. Não é sobre isso. E é sobre o quanto nós conseguimos pensar menos em nós e pensar mais nos outros. C.S. Lewis, falando sobre humildade, ele diz que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. A humildade nos leva a pensar um pouquinho menos em nós e mais na vontade do Senhor. A humildade nos leva a pensar um pouquinho menos na nossa necessidade e um pouco mais na necessidade dos nossos irmãos. A humildade nos leva a esquecer, ao menos um pouco, a nossa necessidade, a nossa vontade, o nosso querer, e nos preocupar com o bem, com a condição, com a situação daquele que nos rodeia. É isso que Paulo está chamando de humildade. Considerar os outros superiores a si mesmo. Não atentar cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Só que, no mundo que nós vivemos, irmão, cada vez mais, falar em humildade é quase uma ofensa. No mundo onde se pensa tanto em si mesmo, onde se procura tanto o benefício, se procura tanto realizar as suas vontades, realizar os seus desejos, o seu querer, a sua vontade, o seu plano. E não só isso, o pecado que há em nós tenta a todo custo nos levar a isso. O nosso eu, o nosso ego, tenta a todo tempo fazer com que nós pensemos apenas se vai ser bom ou não para nós, se há ou não o que eu quero, se isso vai me trazer benefício ou não. O nosso eu, o pecado que jaz em nós, o mundo que nos rodeia, nos leva, nos pressiona a ter uma vida cada vez mais distante da humildade, a uma vida que pensa em si apenas, que preocupa-se com a sua vontade, com o seu querer, com o seu plano, com o seu bem-estar, no máximo daqueles que estão muito perto de nós. Mas o chamado do Evangelho, irmãos, o chamado da Bíblia, a proposta que Paulo nos apresenta, a proposta que Jesus nos apresenta, é de uma vida onde nós negamos o nosso eu para viver a vontade do Senhor. Que nós negamos a nossa vontade para viver a vontade do Senhor.
Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus disse que o primeiro e grande mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O nosso eu tende a amar apenas a si próprio. O nosso eu tende a amar apenas aquilo que nos traz benefício. Mas o chamado do Evangelho é amar o próximo como amamos a nós mesmos. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 24, que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. Esse é o chamado do Evangelho, irmãos. É eu me preocupar menos com a minha vontade e mais com a vontade do céu. É eu me preocupar menos com o meu bem-estar e um pouco mais com o bem-estar do meu irmão. É eu me preocupar menos com o meu plano e um pouco mais com o propósito, com o desígnio, com o projeto que o Senhor estabeleceu para nós. Isso é humildade na ótica da Bíblia. Isso é humildade na ótica de Paulo. E o que eu quero meditar com os irmãos é que Paulo faz esse incentivo à igreja de Filipos para que eles vivam em humildade. Mas eu vejo que Paulo, quando ele os incentiva a viver em humildade, ele tem em mente uma série de benefícios, uma série de bênçãos que a humildade poderia trazer para aquela igreja. Uma série de bênçãos espirituais, uma série de bênçãos de comunidade, de povo, de igreja, que eles poderiam viver por meio da humildade. Então, quando Paulo recomenda que eles sejam humildes, ordena que eles sejam humildes, ele tem em mente tudo aquilo que a humildade vai trazer de bom para a igreja do Senhor, do povo, para o povo do Senhor. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre isso, sobre as bênçãos da humildade, sobre o que a humildade gera na nossa vida e gera na igreja, sobre o porquê Jesus nos chama a viver uma vida humilde, sobre o porquê Paulo nos chama a viver uma vida humilde, sobre o porquê a igreja é incentivada nesse capítulo a viver em humildade. E a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, irmãos, que Paulo tinha em mente quando ele indica, quando ele incentiva a igreja a viver em humildade, é que a humildade é capaz de gerar alegria, irmãos. A humildade é capaz de gerar gozo verdadeiro na nossa alma. Paulo disse no versículo 2, quando ele está recomendando que a igreja seja unida, e para isso ele lança a mão da humildade, porque a humildade iria uni-los. Ele diz: completai o meu gozo, completai a minha alegria, porque a humildade, irmãos, ela gera alegria, ela gera gozo verdadeiro na nossa alma. Isso muitas vezes pode parecer contraditório para o mundo, onde a nossa alegria lá fora parece que depende de se eu vou ou não fazer a minha vontade, se eu vou ou não ser beneficiado, se as coisas vão ou não ser como eu quero. O Evangelho nos chama a ter alegria, irmãos, quando o plano do Senhor se cumpre, quando o bem do outro se concretiza. E Paulo está dizendo: completai a minha alegria, completai o meu gozo. Porque a humildade, irmãos, a humildade gera unidade, e a unidade geraria essa alegria para o apóstolo Paulo. Então, quando nós entendemos o Senhor, a nossa perspectiva muda. A nossa perspectiva muda. É por isso que nós vemos Paulo dizendo que se alegraria se os irmãos fossem mais unidos. É uma alegria que vem do outro, irmãos. Não é Paulo que ia conquistar algo, não é Paulo que ia ganhar algo. O fato da igreja de Filipos, que ele nem estava lá, ser mais unida, geraria alegria no seu coração, geraria alegria na sua alma. Porque quando nós entendemos, irmãos, que
que o que Deus tem para nós não é apenas sobre nós, mas é acima de tudo sobre Ele. Que o que Deus tem para nós não é apenas sobre nós, mas é de uma forma muito especial sobre o outro. E nós vemos o propósito de Deus se cumprir, o outro ser abençoado, o outro ser cuidado pelo Senhor. Isso gera alegria no coração. Quando nós vemos 3 João capítulo 1, versículo 4, João diz que não tenho alegria maior que esta. Não tenho alegria maior que esta. Saber que os meus filhos andam na verdade. Veja, irmãos, ele está dizendo que nada alegra ele mais do que algo que se refere ao outro. Nada me alegra mais do que ver os meus filhos caminhando na verdade. Seus filhos na fé, os seus discípulos, é uma alegria que vem daquilo que está acontecendo na vida do outro. É por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo: alegrai-vos com os que se alegram. Tenham alegria com a alegria do outro. Estejam bem porque o outro está bem. Fique feliz porque o outro está feliz. Carlos, mas isso é utopia, isso é sonho, isso é evangelho, irmão. Isso é o evangelho. Oh, glória. O mundo lá fora tenta nos convencer que isso não existe mais, que se alegrar pelo outro, que se alegrar pelo bem do outro, que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso é impossível, isso é inviável, isso não existe. Essa é a essência do chamado do evangelho. A humildade gera alegria. Num mundo tão egocêntrico, num mundo que só pensa em si mesmo, num mundo que só quer seu próprio bem, nós somos chamados a nos alegrar com a alegria do outro. Nós somos chamados a nos alegrar com o bem-estar do outro. E por isso que muitas vezes a nossa alma é tão triste. Por isso que muitas vezes a nossa alma está tão carente de gozo verdadeiro, de alegria verdadeira, porque nós condicionamos a nossa alegria ao nosso plano se cumprir, a nossa vontade se cumprir, a eu ser beneficiado. Mas quando nós entendermos que o nosso propósito vai além de nós, a nossa alma se alegra, irmão. A nossa alma se satisfaz, a nossa alma se realiza, porque esse é o chamado do evangelho. Então a humildade, Paulo está chamando aquela igreja à humildade, porque a humildade traz alegria ao coração, verdadeira, duradoura. Em segundo lugar, a humildade gera unidade. Paulo mostra aqui, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo sempre uma mesma coisa. Nada façais por vanglória ou por contenda, mas por humildade. A humildade, irmãos, gera unidade. Quando eu consigo pensar menos em mim e pensar mais no outro, isso nos une. Porque eu começo a entender a tua dificuldade. Porque eu começo a entender a tua luta. E se tu falha em algo diferente de mim, eu também falho em algo diferente de você, a gente está no mesmo barco. Mas é só a humildade que nos leva a isso. Quando a gente pensa um pouquinho menos em nós e um pouco mais no outro. O que a gente mais vê, e aqui eu sou muito recente, então, quando eu falo, né, obviamente, principalmente da minha vivência no Rio Grande do Sul. Mas o que a gente mais vê, quando a gente vê problemas no meio da igreja, invariavelmente, irmãos, 90%, talvez mais, dos casos se resolveriam se houvesse humildade nos corações. Eu que não recebi oportunidade, eu não fui consagrado, eu fui ofendido, eu fui maltratado, as coisas não foram como eu queria.
eu fui rejeitado, quando o chamado do evangelho é negar o eu e pensar um pouco mais no outro. Então, se a gente, em essência, tivesse isso no nosso coração, quase que totalidade dos nossos problemas, das coisas que nos dividem, se resolveriam. É claro que há casos e casos, mas grande maioria se resolve quando há humildade no nosso coração. A humildade, ela fortalece a nossa unidade. Quando eu entendo que não é sobre mim, mas é sobre a igreja. Quando eu entendo que não é sobre a minha vontade, é a vontade de Deus. Quando eu entendo que não é sobre o meu bem, mas é sobre o bem da igreja, a nossa caminhada se torna mais leve, irmãos. A nossa unidade é mais possível, porque nós entendemos que não é sobre o eu, mas sobre nós. Então a humildade na mente de Paulo gera unidade, por isso que ele está incentivando aquela igreja a ser humilde. E a unidade é um dos problemas que Paulo trata em Filipenses. Quando nós vemos mais para frente na carta, ele dá nomes, inclusive, de pessoas que estavam envolvidas em problemas que estavam desunindo a igreja. E o antídoto para isso, na mente de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é cada um pensar menos em si e mais no outro. É a humildade. A humildade gera unidade. A humildade, em terceiro lugar, nos faz parecidos com Cristo. Sabendo, irmãos, que a ordem ou a recomendação de ser humilde geraria uma resistência natural em qualquer pessoa. Especialmente na igreja de Filipos, A igreja de Filipos, a cidade de Filipos era uma colônia romana. As pessoas que ali viviam se orgulhavam muito de terem cidadania romana. Se julgavam mais importantes que os demais. Então, humildade não era exatamente uma virtude muito apreciada para muitas pessoas. Paulo, sabendo que poderia enfrentar uma certa resistência, quando recomenda que eles sejam humildes, Paulo, sábio, inspirado pelo Espírito Santo, ele lança a mão de um exemplo que não teria como contra-argumentar. Eu vou usar o exemplo que não tem o que eles dizerem, que é o exemplo de Jesus. Então, Paulo lança a mão, a partir do versículo 5, do exemplo de Jesus, que é o maior exemplo de humildade, mostrando para eles, olha, vocês precisam ser humildes, porque eu quero, não, porque o nosso Senhor é a fonte, é o exemplo, é o nosso padrão de humildade. De sorte que haja em vós, diz Paulo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ou em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, abriu mão de todas as suas prerrogativas, da sua glória, se fez servo, se fez homem, para cumprir um propósito do Pai e para beneficiar os outros, para beneficiar a mim, para beneficiar a você. Isso é a essência da humildade, irmão. É nós abrirmos mão do nosso interesse, do nosso bem, para o bem daquele que nos cerca. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, Paulo lança a mão de um exemplo inquestionável de humildade, que é o exemplo de Jesus, capaz de abrir mão da sua glória, capaz de esvaziar a si mesmo, para cumprir o propósito do Senhor, para salvar a mim, para salvar você. Ele esvaziou-se, ele serviu, ele se fez homem. No lava-pés, Paulo usa o exemplo de Cristo para que, olhando para Cristo, eles entendam a necessidade da humildade. E o próprio Jesus, quando ele faz o lava-pés dos discípulos, lá em João capítulo 13, ele diz que ele fez aquilo para que eles, vendo isso, façam também.
Então Jesus, lá em João 13, está dizendo, olha, eu estou dando esse exemplo de humildade, de se esvaziar de si mesmo para servir o outro, para lavar os pés do outro, para abençoar o outro. Estou dando esse exemplo para que vocês façam o mesmo. Jesus é claro, irmãos, como Paulo está sendo claro. Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós temos um coração humilde, irmãos, nós temos um coração semelhante ao coração de Cristo. Nós temos um coração que reflete as virtudes de Cristo. Nós temos um coração que reflete o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Capaz de gerar em nós condições de se preocupar com o outro, de abrir mão da sua vontade para viver a vontade do Senhor. A humildade nos faz parecidos com Cristo, nos faz imitadores de Cristo, nos leva a refletir as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É humildade, irmãos. Quando nós pensamos menos em si, menos em nós e mais no outro, Cristo está sendo revelado na nossa vida. As virtudes de Cristo estão sendo manifestas na nossa vida. A humildade nos faz parecidos com Cristo. E em último lugar, irmãos, em quarto lugar, a humildade. O que Paulo tinha em mente quando chama a igreja à humildade? Primeiro, Paulo tinha em mente a alegria verdadeira que a humildade é capaz de trazer. Em segundo lugar, Paulo tinha em mente a unidade que a humildade é capaz de gerar. Em terceiro lugar, Paulo tinha em mente que, sendo humildes, eles estariam sendo imitadores de Cristo. E em quarto lugar, Paulo tinha em mente que a humildade é capaz de gerar recompensas eternas. Eternas. Ele diz aqui, quando fala que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo quê? Por causa disso, em decorrência disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Abacandarabagaia. Para a glória de Deus Pai. A humildade gera recompensas eternas, irmãos. Quando nós vemos em Mateus 5, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes, porque deles é o reino dos céus. Provérbios 15, 33, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Em Mateus 18, 4, Jesus diz que quem se faz humilde como uma criança é o maior no reino dos céus. 1 Pedro 5, 6, Pedro diz, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Lucas 14, 11, Jesus diz que todo aquele que se humilha será exaltado. Tiago 4, 6, ele diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A humildade, irmãos, gera recompensas eternas. Eternas. Jesus disse que aquele que der um copo de água a um dos seus pequeninos, de maneira nenhuma vai perder o seu galardão. Olha a grandeza disso, irmão. Se eu paro um pouquinho de pensar em mim, e penso que o outro pode ser que esteja com sede, e dou a ele um copo de água, Jesus disse, tu nunca vai perder o teu galardão por causa disso. A humildade gera recompensas eternas. A humildade gera bênçãos eternas sobre a nossa vida e sobre a vida do povo de Deus. Por isso que Paulo diz,
aos Coríntios, né? No primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, um texto bem conhecido, quando ele está falando do nosso trabalho na obra do Senhor. Quando nós abdicamos da nossa vontade, do nosso tempo, né? Das nossas desejos, dos nossos propósitos, para fazer os propósitos do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Ele diz: sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você deixa a tua vontade para fazer a vontade do Senhor, isso não é vão, irmão. Quando você pensa um pouco menos em ti, um pouco mais no outro, isso não é vão. Quando você dedica um pouco de tempo, em vez de ser para o teu querer, para o querer do Senhor, para a obra do Senhor, para o bem da igreja, para o bem do evangelho, para o bem do reino, isso não é vão, irmão. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso eu não quer ser humilde. O mundo não ensina ninguém a ser humilde. Não humilde na métrica do evangelho. Mas a humildade gera recompensas eternas. Eternas, irmãos, duradouras. Não é vão aquilo que fazemos para o Senhor. Não é vão. E eu termino, irmãos, dizendo que a humildade, ela é primeiramente uma ordem. Paulo disse: haja em vós. Ele está dando uma ordem, está dando uma recomendação, uma ordenança. Jesus, quando ensina sobre humildade, em João 13, ele diz: olhem o que eu estou fazendo e façam vocês também. É uma ordem. A humildade é uma ordem. Não há vida em comunidade, vida em igreja, se não há humildade. Não há cristianismo onde não há humildade. Não há ministério onde não há humildade. Não há evangelização onde não há humildade. Não há igreja onde não há humildade. A humildade é um mandamento basilar do evangelho. Em segundo lugar, termino dizendo que a humildade, embora o mundo tente transformá-la num fardo, a humildade não é um fardo, é uma dádiva do Senhor. A humildade é uma bênção. O mundo lá fora tenta dizer que quem se preocupa com o outro é burro. Quem se preocupa com o outro precisa achar o que fazer. Quem se preocupa com o outro precisa rever a sua vida. Mas Jesus diz que quem se preocupa com o outro é bem-aventurado. Bem-aventurados os humildes. A humildade não é um fardo, ela é uma dádiva, é uma bênção. E por último, em Cristo, como falamos aqui, está o nosso maior exemplo de humildade. Está o nosso maior padrão de humildade. Está a nossa referência de humildade. Ele mesmo se colocou nessa posição lá em João 13. Aqui também Paulo está fazendo a mesma coisa. Em Cristo nós temos o nosso exemplo de alguém que se esvaziou de si mesmo pela vontade do Pai. Alguém que se esvaziou de si mesmo para beneficiar o outro. Então em Cristo nós temos o nosso exemplo, o nosso padrão de humildade. Ele é a nossa referência. E mais que isso, irmãos, Jesus é a fonte da nossa humildade. Jesus disse: sem mim nada vocês podem fazer. Jesus disse: caminhem comigo, venham comigo e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde. A caminhada com Jesus é o que gera em nós humildade. Não é o meu braço, não é a minha força, não é o meu empenho. É a caminhada com aquele que é manso. É a caminhada com aquele que é nosso mestre. É a caminhada com aquele que é a própria manifestação da humildade. É a caminhada com ele que nos faz humildes, irmãos. É a caminhada com ele que pelo seu Espírito Santo gera em nós humildade. Que pela sua palavra gera em nós humildade. Que pelas experiências que ele nos permite viver, gera em nós humildade. Paulo, quando escreve sua segunda carta aos Coríntios, falando sobre a sua experiência na Ásia, ele diz que passou por momentos que ele quase morreu, que ele quase desistiu da vida, que ele estava sem esperança, mas que ele tinha passado tudo aquilo, irmãos,
para que ele não confiasse no seu braço, mas no Deus que ressuscita os mortos. Isso está lá em 2 Coríntios 1. Quando Jesus faz com que vivamos certas experiências, a gente aprende a não confiar mais na gente, mas a confiar nele. A não pensar apenas na gente, mas acima de tudo no plano dele para a igreja, no que é bom para a igreja, no que é bom para o outro, no que é bom para o reino. A caminhada com Jesus, irmãos, pela sua palavra, pelo seu Espírito, pelas caminhadas, pelos percursos que Jesus nos faz passar, gera em nosso coração, irmãos, um senso de pensar um pouco menos em nós e um pouco mais no plano do Senhor e no outro. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos dê graça para dia após dia aprendermos com o Senhor. Eu não vim aqui te dizer algo que você tem que sair ali fora e se esforçar para ser. Eu estou falando de algo que só Jesus pode nos ensinar. Eu não estou dizendo que é a nossa força, que é a nossa empenho que vai nos fazer humilde, mas é a companhia de Jesus, irmão. É a nossa caminhada com Jesus. Que o nosso coração esteja aberto todos os dias, para que o Senhor gere em nós corações humildes. Sentado mesmo, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. O Senhor é manso, o Senhor é humilde, o Senhor nos ensina, Senhor. E nós cremos, Pai, que pelo poder da tua palavra, Senhor, ó Deus, pelo poder da tua palavra, que é a espada do teu Espírito, o Senhor está trabalhando em corações nessa noite, Senhor. Está nos chamando, Senhor, a uma caminhada, Pai. Ó Deus querido, onde o nosso eu vai ficar cada vez mais de lado, Senhor, onde negaremos pela tua graça, no teu poder, na tua presença, encontraremos força, Senhor, para negar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, Senhor, para pensar, Senhor, e para viver o teu propósito. Ó Deus, para pensar, Senhor, no bem coletivo acima do bem individual, Senhor. Para pensar no reino antes de pensar em nós, em mim, Senhor. Para pensar na igreja, no bem da igreja, antes de pensar no nosso próprio bem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, a nossa necessidade. Nós reconhecemos, Senhor, que por nossa força nós não conseguimos. Que com o nosso braço nós não conseguimos, Senhor. Que com a nossa mentalidade, com as pessoas que nos cercam, com o mundo que nos cerca, nós não conseguimos, Senhor. Mas em tua presença, Senhor, nós podemos aprender a caminhar em humildade, Senhor. Com teu Espírito Santo, Senhor. Com a tua palavra, Senhor. Com os caminhos por onde o Senhor nos faz caminhar. Ensina-nos a andar em humildade, Senhor. Para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus.